Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos lá para mais uma palavra de Deus, mais um momento de inspiração. Conforme nós conversamos, né? Vamos uma sequência aí de temas muito importantes e temas às vezes até polêmicos com relação à visão de diversas denominações, pessoas, né? É importante nós estarmos acompanhando. Para iniciarmos essa nossa meditação, eu quero iniciar aqui lendo um versículo que está no livro de Josué, no capítulo 6. Vou ler apenas alguns versículos para nós decorrermos depois a esse respeito e a respeito do tema que é muito importante, que é a salvação. Sim, nós vamos tratar hoje de um tema que é polêmico, principalmente para aqueles que não concordam ou discordam da nossa visão, então a necessidade da salvação, a necessidade de Jesus vir para esse mundo para nos ensinar, para mostrar o caminho, para se sacrificar, sofrer por nós como pagamento pelos nossos erros, os nossos pecados, para nos dar direito a sermos transformados em servos de Deus e, na sequência, sermos transformados em amigos de Deus e numa consequência do seu sacrifício, do nosso arrependimento, da nossa transformação, sermos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus? Sim. Nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento em que nós reconhecemos a Jesus como Deus, a Jesus como nosso Salvador e passamos a caminhar com Ele. Por mais que no mundo a gente ouça que todos os caminhos levam a Deus, que todos somos filhos de Deus, não é isso que diz a palavra. Não é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Informando e nos orientando. Nós precisamos realmente fazer certas transformação em nossas vidas, nos nossos conceitos, fazer transformação nos nossos comportamentos e aceitar, sim, obedecer. O aceitar é obedecer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou de orientação. Nós falamos orientação, mas são, sim, ordens, ordenanças. Então vamos lá para a leitura. Como eu falei aqui, nós vamos estar lendo no livro de Josué, no capítulo 6, no verso 23 até o 25, que diz assim: Foram os jovens espiões israelitas e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro da casa de Javé. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Jesus enviara para espionar Jericó. Esta passagem é a passagem aonde o povo de Israel, né, os hebreus, tomam a cidade de Jericó. Tem todo um agir espiritual, tem todo um agir de Deus que derruba aquelas muralhas, mas tem algumas situações que é muito importante entender. O nosso Senhor, ele nos fala que ela foi salva. Mas quando nós pensamos nessa salvação de Raabe, nós pensamos na salvação da morte, porque era um povo que estava em guerra e eles mataram, né, os israelitas, os judeus, os hebreus, né, mataram aquele povo que era pagão, que aquele povo
tinha lá uma série de situações que a gente pode entrar no mérito numa outra hora, as razões, né, todo o agir de Deus com relação a essas mortes. Mas agora vamos deixar em pauta a salvação de Raabe. Por que Raabe e os seus familiares não morreram? Porque eles foram separados e foram salvos. Todos nós queremos ser salvos. Nenhum de nós quer a morte, nenhum de nós quer a afronta com um poder superior ao nosso. Muitas vezes nós até lutamos contra esses poderes porque temos crenças, né, posicionamentos diferentes daqueles que são impostos por essas forças superiores. E isso, independente do tempo, independente de religião, independente do que for, acontece no nosso dia a dia, seja através de políticas, seja através de filosofias, não importa, mas a gente acaba sendo obrigado, em certos momentos, sermos constrangidos, sermos eh, separados ou obrigados a agir de determinadas formas por causa da força, né, de um poder maior. Então, esse povo, ele era um povo opressor, era um povo que não caminhava segundo os conceitos de Deus, mas isso não é o grande problema, que muitos de nós caminhamos, temos aí, né, pessoas que alegam que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Jesus, que têm outras filosofias e até aí está tudo bem. Tudo bem, é um direito de todos, de qualquer pessoa, escolher a sua religião, escolher a sua filosofia, escolher o que deve ou não fazer. É um direito de cada pessoa, né? Porém, esse era um povo que não só não respeitava as orientações de Deus, não viviam segundo as orientações de Deus, mas que faziam coisas atrocidades, cometiam atrocidades e fazia mal a outras pessoas. Tipo das pessoas que são egoístas e acham que só elas estão corretas, né? Então só os conceitos delas que valem. Se você estiver contrário, se você não for participante dos conceitos, você é um inimigo. E dessa forma realmente tratavam essas pessoas, viam sacrifícios, existia realmente uma imposição. O Senhor, ele deixou que muita coisa acontecesse, e também é um outro assunto, né? Por que que Deus permite que certas situações aconteçam, que pessoas ruins façam o que fazem, mas a questão aqui é, todos têm a chance de se arrepender dos seus males. Todos têm a oportunidade. Todos nós nascemos com um entendimento do bem e do mal. Nós nascemos assim, nós temos alguma coisa que nos cobra com relação às nossas atitudes. Ó, isso não é correto, você está magoando uma pessoa, você está fazendo isso, aquilo. Mas esse povo simplesmente desprezava até esses sentimentos. Então, chega num determinado momento onde o Senhor entra em ação e o povo de Israel vai invadir essa fortaleza e vai acabar com esse tipo de situação, com esse tipo de comportamento e vai tomar posse dessa terra. Só que nesse local tinha uma mulher, diga-se de passagem, prostituta. Veja bem, ela é pecadora, assim como eu, como você, como todos nós. Ninguém está falando que ela foi salva porque ela era perfeita. A palavra de Deus diz que importa que todos sejam salvos. Deus gostaria que todos nós fôssemos salvos. Mas nem todos nós queremos, nem todos nós tomamos a atitude correta, fazemos a escolha correta. Muitos de nós não queremos obedecer. Ah, mas eu não acredito. Não acreditar não significa que você não possa ouvir, que você não possa respeitar a opinião do outro, não significa que você não possa se comportar decentemente. E o que mais a gente vê? Pessoas justificando as suas atitudes,
justificando aquilo que fazem, né? Seja droga, seja baladas, seja prostituição, seja o agir desrespeitosamente com outras pessoas, querer impor seus pontos de vista, sabe? Não respeitar o ponto de vista e as escolhas das outras pessoas. Tudo essas coisas são naturais do ser humano, mas quando você não restringe esse seu modo de agir, é um dos pecados grandes que a maioria não reconhece que é assim. Então, quando se fala que todos pecamos, porque todos nós temos esse desejo de impor o nosso ponto de vista, algumas escolhas que vão contra aquilo que o Senhor nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, mas existem radicalidades que levam, né, a coisas muito piores. Então é necessário compreendermos que essa mulher, apesar de ser pecadora, de ter vários problemas, né, o Senhor não olhou para isso como ele não olha. Nós não podemos olhar para os erros, os pecados. Nós temos que oferecer a salvação, mas o que é importante compreender, a partir do momento que você aceita isso, como Raabe aceitou, aqueles homens que foram espiar, que foram lá olhar, investigar, saber como é que era aquela vida, como é que eles podiam derrotar aquele povo. Ela viu a oportunidade de salvar a ela e a sua família. E muitas vezes o Senhor nos dá essa oportunidade e nós recusamos. Quantas palavras a gente fala através desse canal, eu envio devocionais através do celular, através do WhatsApp. Eu sei que muitos não ouvem. Eu sei que alguns até ouvem um iniciozinho, depois para. Eu sei que muitas vezes desses próprios vídeos que nós postamos aqui, tem pessoa que não consegue assistir nem 2, 3 minutos. Eu sei, eu gostaria, há um tempo eu gostaria de fazer vídeos apenas de 2, 3, 5 minutos. Eu sei que as pessoas não têm muita paciência para ficar ouvindo, mas é importante levarmos a palavra. Então, com esse objetivo, eu trago essas palavras para que aquele que realmente quiser, aquele que optar em buscar a sua salvação, possa ouvir, possa compartilhar, se assim achar, possa realmente se inscrever no canal para receber outras palavras, sabe? E ficar atento. Ou seja, quando você coloca lá, aperta lá o sininho para que seja enviada uma notificação para que você saiba, ó, Pastor Sérgio postou mais uma palavra. E a gente possa ir crescendo, conhecendo a palavra, assim como fez a Raabe, que pegou esses espias, não só os convidou para ficar com ela, deu direito a eles pernoitar, preparou um local para eles dormirem, mas com certeza ela também ouviu a palavra. Ela também se colocou como ouvinte para aprender. E nesse ponto, ela não só ouviu, aprendeu, como tomou uma decisão. Ela enfrentou aqueles que estariam o que julgando ela, deixando ela talvez até numa situação difícil, porque é o que acontece. Muitas vezes nós não queremos, né, fazer alguma coisa que às vezes eu não tenho coragem de aceitar viver como crente, aceitar como e viver como evangélico, porque a minha família vai me julgar, porque os meus amigos vão me criticar, porque isso ou por aquilo. Às vezes não é nem a questão de deixar de agir de forma errada. Às vezes é mais a preocupação com o julgamento, as críticas, com as pedras que vai receber daqueles a qual a gente tem em volta. Isso aconteceu comigo, acontece com muita gente, mas nós precisamos ter a coragem que teve Raabe. Falou, não, eu vou te ajudar. Só que não se esqueça de mim. E é isso que o Senhor fala. Quando você toma a decisão, quando você escolhe a Ele, enfrenta todos os julgamentos, Ele vai te ajudar. E assim Raabe foi retirada. Veja, Raabe ela tinha uma casa que ficava junto aos muros de Jericó. Tanto que os espias, esses homens, eles desceram por uma janela que dava para o muro. Então, quando esse muro cai, a casa que está junto ao muro, muito provavelmente seria destruída. Mas Deus não permitiu. Não só ao derrubar o muro continuou firme a casa de Raabe, como ao
a hora que entram os soldados, esses vão lá e retiram Raabe e sua família que estava dentro da casa, porque foi assim que foi acordado. Então Deus, ele quer entrar na sua casa, ele quer proteger a sua casa, ele quer salvar a sua casa, a sua família, a sua vida. Mas para isso, nós precisamos fazer escolhas. Para isso, nós precisamos optar em, de repente, até sermos criticados, sermos agredidos verbalmente, que infelizmente acontece muito, sabe? Pelas nossas escolhas. Nós temos que aceitar e orar por que a mesma salvação que chegou na minha casa chegue na casa daquele que me critica, daquele que me humilha, daquele que às vezes me agride com palavras. Então, para que nós possamos ser uma Raabe, para que nós possamos ter coragem, nós precisamos compreender que a salvação é necessária. Nos curvar perante Deus é necessário. Compreender toda a grandeza, todas as ações de Deus, aí é um passo mais adiante, é convivência. E para isso não tem como nós aprendermos sem estar passando um tempo maior com Deus. Muitas pessoas não compreendem o agir de um ou de outro, mas sequer leem a Bíblia. E se leem, muitas vezes não têm compreensão e também param aí, não buscam umas orientações, explicações. Raabe tirou as suas dúvidas, buscou orientação, porque ela mesma diz que foi chegado a eles tudo o que estava acontecendo, tudo que Deus estava fazendo com aquele povo. Que eles passaram, atravessaram o Rio Jordão em seco, né? Aliás, o Mar Vermelho em seco, né? Então ela já tinha conhecimento da história. Como que estava chegando essas histórias para eles? Como que eles estavam ouvindo isso? Então eles já tinham temor, medo desse povo, porque sabiam que Deus estava com eles. E muitas vezes nós sabemos, nós vemos e negamos de participarmos da mesa do Senhor, de participarmos com Ele daquilo que Ele está nos oferecendo e perdemos a nossa salvação. Não perca a sua salvação. Deixa Deus falar com você. Ouça, compreenda. Não tá difícil. Leia a Bíblia. Não consegue ler a Bíblia, não consegue compreender? Vá para uma igreja evangélica. Converse com o pastor, converse com as pessoas, procura se unir. Nós aqui fazemos reuniões no lar para também bater um papo, a conversar, porque às vezes num culto a gente não consegue, obviamente não conseguimos responder perguntas, você está levando uma ministração, mas existem momentos para tirar dúvidas. Então, deixa Deus salvar você e a tua família. Deixa Deus trabalhar na sua casa. Chame Ele para sua casa. Não deixe que as muralhas de Jericó derrubem a sua casa e você morra junto com aqueles outros. Só porque eles não querem aceitar a salvação. E se você quer, tome a sua atitude. Seja diferente. Em frente, esteja ciente que vão acontecer represálias, vão acontecer julgamentos, vão. Mas o mais importante é que você será salvo. E a sua família tem também a possibilidade de ser salva pela sua atitude, pela sua escolha. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que ilumine a sua mente, o seu coração, para que você possa entender o agir de Deus na sua vida. Shalom, shalom. Graça e paz. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima.